Nessa aula de hoje, nós teremos 5 momentos diferentes. Como o Fernando, eu tentei dividir em blocos menores, né, para a coisa ficar um pouco menos maçante e cansativa. Então, uma breve apresentação, só para. Eu queria perguntar algumas coisinhas rápidas para vocês. Depois a gente vai fazer uma passada rápida pelo cronograma do curso. Uma discussão breve sobre algumas questões de transmissão dos textos antigos. Na sequência, eu vou falar um pouco sobre os projetos de clássicos digitais que estão sendo responsáveis pela preparação das novas edições digitais. E nós vamos fazer um percurso, portanto, começando do papiro, passando pelo pergaminho, até o papel e até o digital. No último momento da aula, então, nós vamos fazer uma incursão mais prática por um desses projetos, né, de clássicos digitais. Hoje vai ser um projeto que é bastante conhecido, né, todos vocês devem conhecer, que é o TLG, mas ele não vai ser o único que nós vamos abordar, né? É só uma questão de que ele é o mais antigo. A gente pode passar a uma apresentação rápida do cronograma. Eu deixei uma cópia desse cronograma mais detalhado no site do Guia Digital do Classicista dos Trópicos. Para quem ainda não viu, daqui a pouco, na parte mais prática da aula de hoje, eu mostro onde que está esse programa e como que você pode fazer para acessar os links, né, que eu vou deixar, e as direções que vão ficar disponíveis para cada aula. Então, bom, eu vou voltar a falar sobre isso, mas eu criei uma página para cada aula e para evitar de ter que ficar enviando links, né, pelo bate-papo, ou então evitar que vocês tenham que transcrever alguma coisa, eu já vou deixar tudo lá. E a ideia também é deixar algumas coisas até antes da aula, para que vocês já possam dar uma olhada antes e já cheguem aqui no nosso encontro, pelo menos tendo uma noção, né, uma ideia do que a gente vai discutir. Como vocês podem ver, o curso ele está estruturado ao redor de 5 blocos. Esses blocos envolvem ferramentas e recursos diferentes, que nós veremos dentro de um minuto, quais são elas. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês apenas para o último bloco, de temas optativos. Essa foi uma solução que eu encontrei para resolver o seguinte dilema. Introduzir depois, né, do nosso percurso, né, o que seria mais interessante? Introduzir algum tema mais avançado, ou voltar em algum tema, alguma ferramenta, né, de algum bloco anterior, ou discutir algum outro programa que pode ser do interesse de vocês, enfim. Exatamente o que nós vamos ver nesse último bloco vai depender, em última instância, do andamento do curso e da vontade dos participantes, ok? Então, vou falar rapidamente, apresentar alguns detalhes sobre cada um dos blocos. Nesse primeiro, nós vamos ficar mais próximos da questão dos textos antigos, como eu falei antes. Para aqueles que não são da linha de antiga, eu gostaria de tranquilizá-los do seguinte sentido. A maior parte das aulas, elas serão sobre ferramentas que não são única e exclusivamente pertinentes aos estudos antigos. Isso deve acontecer, sobretudo, nas aulas 1, a primeira, a segunda e a quinta aula. Nós vamos falar um pouco sobre indexadores, sobre questões de acesso, né? Então, muitas pessoas citaram aí os sites dos nossos amigos hosts. Então, isso entra na questão do acesso aos textos de bibliografia secundária. E nós vamos falar também um pouco sobre softwares de gerenciamento bibliográfico. Essa, esses softwares, eu acho que essa categoria, né, de programa, eu acho que ela é excepcionalmente útil para nós que lidamos com um volume monstruoso de bibliografia. E, por algum motivo, isso ainda não pegou, assim, em muitos lugares. Assim, eu vejo que muita gente ainda não conhece esse tipo de programa. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso.
E eu vou compartilhar também com vocês uma outra estratégia, né, para garantir que a gente consiga fazer o melhor uso possível dos livros que, porventura, a gente venha adquirir em formato digital. Então, muitas vezes, a gente não encontra um determinado livro em livre acesso, ou lá nos sites russos, e a gente acaba comprando esses livros. Mas muitas vezes esses livros eles vêm com uma série de proteções e você fica no final com um livro, você fica muito limitado, né, no que você pode fazer com aquele livro, né? Por exemplo, se você compra um livro no Kindle, que é da Amazon, ele mal te deixa copiar e colar algum trecho para você citar. Então a gente vai ver como que a gente pode contornar essas barreiras. Bom, seguindo adiante, na quinta aula nós teremos uma convidada especial, que é a professora Anise Ferreira, da Unesp. A Anise é talvez a principal referência aqui no Brasil nessa área de clássicos digitais, e ela vai nos ensinar como utilizar um recurso que é bastante interessante, chamado Tree Banking, também conhecido como árvore de dependência morfossintática. Apesar desse nome curioso, né, e intimidador, vocês vão ver que é um recurso muito interessante. O modo de você construir essa árvore de dependência para você poder fazer lá a análise sintática de uma determinada frase em grego, essa ferramenta ela depende de uma gramática que é um pouco diferente, né, que é uma gramática de dependência. Então, os pressupostos são um pouco diferentes da gramática tradicional. Então, felizmente, nós vamos ter a Anise para nos explicar um pouquinho sobre esse recurso. Na aula seguinte, eu pretendo apresentar alguns recursos que eu considero excepcionalmente úteis nos estudos de línguas estrangeiras, incluindo aí ferramentas como dicionários. Eu já cheguei a falar sobre dicionários em uma aula recente para graduação, mas é uma ferramenta assim, é tão útil e tem tanta coisa a explorar que sempre vale a pena revisitar. E tem também alguns outros programas que são open source que são interessantes de explorar. Bom, nesse bloco seguinte, que vocês veem aí é o maior, nós vamos tratar de texto e hipertexto. Então, nós vamos começar do que é mais familiar para os estudantes, né, das humanidades em geral, que são os processadores de texto. E aí tem esse acrônimo esquisito que significa apenas what you get, desculpa, what you see is what you get. Ou seja, são processadores de texto. Aquilo que você vê na tela é o que sai da impressora. Então, exemplos de processadores de texto: Microsoft Word, o Google Docs, LibreOffice, OpenOffice e por aí vai. Então, a gente vai começar explorando algumas questões dessa ferramenta, né, dos processadores de texto, que são importantes, que muitas vezes as pessoas não conhecem, que são importantes de serem conhecidas e que facilitam a nossa vida na hora de elaborar um trabalho final, um trabalho para uma disciplina. Na sequência, nós vamos ter duas aulas sobre Wix, e aqui esse é um tipo de programa muito interessante para construir, por exemplo, como a Valquíria mencionou, a questão dos glossários, né? É uma ferramenta interessante para você criar anotações que não são apenas documentos isolados aí no seu computador, mas que são anotações conectadas, né? Essas wikis, elas te dão recursos para que você consiga transformar o texto em um hipertexto. E isso sem precisar de nenhum conhecimento técnico especial, né? São ferramentas relativamente fáceis de aprender e que têm muito potencial e muitas aplicações para nós que trabalhamos sobretudo com texto. Uma dessas aulas vai ser com o Gustavo Gomes, que é um colega nosso da pós-graduação em filosofia. Bom, e por fim nós vamos voltar ao tema dos processadores de texto, mas aí é sobre um processador de texto que não opera a partir desse pressuposto, né,
o que você vê, o resultado que você obtém. Então, especificamente, programas que nós vamos discutir e trabalhar são, não são todos programas, mas mais ou menos é isso aí que vocês estão vendo. Então, seguindo adiante, nós vamos falar um pouco sobre, o Fernando falou em vários momentos, né, sobre a questão da transformação que os textos antigos sofreram. Então, eu não vou me estender demais sobre esse assunto, até porque meu objetivo aqui é só oferecer um apanhado, que não é de modo algum exaustivo, de modificações e transformações que esses textos sofreram da antiguidade até hoje. E mais importante ainda, as transformações que eles estão sofrendo agora, nessa, vamos dizer assim, na mudança, né, desse registro do papel, das edições críticas, para o registro das edições digitais especializadas. Teremos ocasião, né, de falar bastante sobre isso. Vocês vão ver que muita coisa muda, né, quando você sai do registro papel e passa para esse registro do digital. Mas enfim, a gente vai chegar lá. Um primeiro tipo de transformação diz respeito à normalização do alfabeto grego, ainda na antiguidade. Então, até 403 a.C., na Ática, por exemplo, né, a letra epsilon, ela poderia equivaler à vogal epsilon, ao ditongo epsilon iota, e a vogal longa eta. A letra ômicron poderia equivaler à vogal ômicron, ao ditongo ômicron y e à vogal longa ômega. E não havia, por fim, as letras o ri nem o psi. Então, durante as reformas democráticas de 403, que derrubou a tirania dos 30, do qual Aristóteles, o mais antigo, né, fazia parte, o alfabeto jônico ele foi finalmente adotado na Ática também. Alguns autores do início do período clássico, eles escreveram utilizando esse alfabeto antigo, e eles tiveram seus textos transliterados para o alfabeto jônico pelos bibliotecários alexandrinos que prepararam as edições dos principais textos em circulação. Então, eu coloquei aqui um exemplo, que é um trecho de um poema do Píndaro. Então, vocês veem aí que a forma nominativa eslos, na segunda linha, ela foi corrigida, né, pelo acusativo plural eslus, por um editor. E é assim que ela aparece hoje nas nossas edições. Mas isso, a rigor, não era isso que estava no texto. Era o termo eslos, mas com o conhecimento que nós temos dessa questão da normalização do alfabeto, fica mais ou menos claro de ver isso. Nem todas as intervenções foram muito felizes. Alguns autores que escreveram, por exemplo, em dialetos diferentes do ático, como Heródoto, eles tiveram seus textos corrigidos em diversas passagens para se conformar ao ático. Eu não trouxe um exemplo disso, mas se vocês fizerem uma busca a esse respeito, vocês vão encontrar seguramente bastante coisa. Uma outra transformação importante sobre a qual o Fernando falou diz respeito à evolução do suporte material. Então, os textos do período clássico, eles foram escritos em rolos de papiro, e o pior é que depois de ler um rolo desse, né, você ia desenrolando de um lado e enrolando do outro, você precisava rebobinar o rolo. Então, era como uma fita cassete, né? Você tinha que voltar o rolo para o estado original. A partir do século II em diante, surgiu um novo formato, né, que é o formato do Codex, e que esse formato do Codex ele se baseia em um formato que não era de todo estranho aos antigos, porque eles usavam também uma tabuinha com cera para registros mais breves, chamados de deltos. Então, no princípio, o códex ele podia ser tanto de papiro quanto de pergaminho, que diferente do papiro, né, o papiro ele é feito a partir lá do miolo da planta, que era muito comum no delta do Nilo, e o pergaminho ele é feito de couro de animal tratado. Mas eventualmente o pergaminho ele passou a ser mais prevalente e o papiro foi posto de lado. Então o códex ele ficou só utilizando, né, sobretudo o pergaminho, porque o pergaminho ele é bem mais resistente, ele dura bem mais. Alguns pontos importantes, interessantes. O primeiro deles é que essa transposição dos textos antigos que estavam em rolo de papiro para o Codex,
de pergaminho, ele foi, por assim dizer, o primeiro gargalo pelo qual os textos da literatura pagã antiga tiveram que passar. Os textos que não circulavam e não geravam um interesse considerável nesse momento, no qual o Codex passou a ser mais prevalente, eles simplesmente não passaram para esse novo meio, né, esse novo médium, e desapareceram. Uma outra transformação importante também diz respeito às práticas exegéticas, por assim dizer. Até o surgimento do Codex, os comentários aos textos, eles aconteciam sempre em rolos separados, podiam circular ou não junto com o rolo do texto original. Com o advento do Codex, surgiu também a prática de inserir escória, comentários, anotações, correções nas margens dos textos. Isso, por sua vez, deu margem, com perdão pelo trocadilho, a novos tipos de transformação e corrupção, né? Com as anotações eventualmente sendo incorporadas ao texto, gerando, né, às vezes, interpolações, enfim. Mas isso é uma conversa para outro momento. Inclusive, mas quem quiser saber um pouco mais sobre isso, eu recomendo um canal no YouTube chamado Digital Latin Library. É um canal com vários vídeos sobre filologia, e aí são os filólogos italianos, eles explicam vários tipos de problemas que os editores, né, que fazem as edições críticas, que eles enfrentam e quais ferramentas conceituais eles têm para, vamos dizer, quais critérios eles usam para optar por uma leitura por oposição à outra. Uma outra transformação extremamente significativa diz respeito, também mais uma que o Fernando havia mencionado, né, às mudanças no sistema da escrita. Então, com o surgimento de letras minúsculas, da acentuação musical, da separação de palavras e da pontuação. Todas essas transformações são transformações que facilitaram e muito a leitura e interpretação do texto. Então, ao invés de discorrer muito sobre isso, eu vou apenas convidá-los a um pequeno experimento. Leiam esse trechinho em voz alta. O microfone de todo mundo está desligado, então vocês não precisam se preocupar. E tentam identificar a origem, de onde vem, é, de onde é esse texto. Eu vou dar um minutinho para vocês. Vejam agora se fica mais fácil. É absurdo, né? É uma diferença enorme. É muito mais fácil. Mas é muito menos esforço para você ler um texto. Por fim, como vocês sabem, todos esses textos antigos, eles eram copiados à mão. Para além da constatação mais óbvia de que esse processo manual ele é bastante propício, né, a erros, há ainda uma outra questão, que é a seguinte: textos que, porventura, começassem a gerar menos interesse em um determinado momento, eles simplesmente deixavam de ser copiados. Então, há um texto muito interessante da Eleanor Dickey, cuja referência eu vou deixar depois disponível lá no site, no qual ela pontua como que a nossa visão na antiguidade ela é marcada pelas preferências literárias da elite intelectual do Império Romano Oriental, também chamado de Bizantino. Porque, segundo ela, esse foi um período no qual a prosa ela era muito mais valorizada do que a poesia. É, e, e é justamente por esse motivo que nós temos os textos completos de Heródoto, Cides, Xenofonte, mas apenas fragmentos dos poemas de Safo, por exemplo. Todas essas questões são questões que dizem respeito à transmissão dos textos até o início da modernidade. Com o advento da modernidade, a gente tem o uso do papel, que apesar de não ser uma invenção moderna, na verdade, é uma invenção bastante antiga, o uso do papel ele passou a ser comum, né? Se não me engano, a partir do século XII, XIII, XIV, e o surgimento da imprensa. Sobre essa questão do surgimento da imprensa, nem vou entrar nisso, né? Tem uma certa... Parece que ela foi inventada primeiro na China, depois no Ocidente, toda uma questão aí envolvendo onde que teria surgido primeiro. Mas, enfim, essa aí é uma máquina, uma imagem que eu achei para ilustrar, né, como que era primeiro as primeiras os primeiros aparatos para
fazer essa impressão, mas de uma forma menos manual, né? Apesar de ainda ser bastante manual. Bom, o Fernando fala um pouco, né, sobre o surgimento das primeiras edições, né, dos diálogos platônicos. Há quem diga, né, que as primeiras edições propriamente científicas, as primeiras edições críticas, elas surgiram apenas a partir do século XIX, com as edições, por exemplo, do Becker, né, das obras de Aristóteles. Digamos assim, nesse momento, a Alemanha, no século XIX, a filologia, acho que ela tentou muito se afirmar como uma ciência, dentro do conjunto lá das ciências da antiguidade, né, a Altertumswissenschaften, e eles adotaram uma série de princípios assim muito rigorosos, né, dentro do que é possível. E bom, e dentro dessa filologia não acontecem algumas coisas que até então, bom, eventualmente aconteciam, né? Por exemplo, o Stephanos, eu li um artigo uns tempos atrás que falava sobre como em uma determinada passagem da República ele não tinha um manuscrito grego para aquela passagem, ele tinha só um trecho em latim. Então ele traduziu de volta o latim para o grego, para não deixar aquela passagem faltando. Isso, por exemplo, é uma coisa que já não acontece mais a partir dessa filologia, né, que começou a tentar construir essas versões do texto que dessem conta, de algum modo, não de todos, né, mas pelo menos dos melhores manuscritos disponíveis para uma determinada obra. Como vocês podem ver aí na edição crítica, eu não sei se o meu mouse aparece, mas, bom, no rodapé, né, você tem as opções de leituras, né, alternativas para determinadas linhas. Sobre a questão da separação das palavras, então eu vi um livro de um pesquisador e a tese dele era de que a separação entre as palavras ela começou a ser utilizada a partir do século XII na Irlanda, por monges que tinham dificuldade com o latim. Então, como eles tinham dificuldade em ler o latim e de separar as palavras, eles, no próprio ato de ler, né, eles começaram a colocar o espaço entre as palavras. E, segundo esse pesquisador, essa prática teria se disseminado a partir daí. Seguindo adiante, então, vamos falar um pouco sobre como nascem as edições digitais. Isso que vocês veem agora são três projetos com propósitos ligeiramente diferentes, mas são todos projetos envolvidos, de algum modo, com a digitalização dos textos antigos. Já já vocês vão entender o que eu quero dizer com digitalização, que não é exatamente o mesmo que simplesmente você escanear um determinado livro. Desses três, o mais antigo é o TLG, que surgiu em 72. O TLG, ele é um serviço por assinatura, ele tem uma parte do corpus que fica disponível para livre acesso, mas se você quiser ter acesso ao corpus completo, isso só pode acontecer por meio de uma assinatura individual ou por meio de uma assinatura institucional. A individual, ela custa aí uns US$ 140 por ano, e a institucional, bom, o céu é o limite. Vai depender do número de alunos da instituição, mas, enfim, o TLG, a licença, ou digamos, os termos de uso do TLG, eles proíbem qualquer tipo de download, modificação ou distribuição do conteúdo. Então, eles são bem rigorosos a esse respeito. Os antigos CDs com o banco de dados do TLG que ainda circulam são utilizados com o software Diógenes. Em um determinado momento, nos anos 90, se eu não me engano, o TLG ele parou de distribuir o seu banco de dados nesse formato de CD-ROM e ele exigiu de todos que tinham cópias que devolvessem essas cópias diversas vezes, ameaçava multar, processar quem de algum modo fizesse uso, né, desses CDs ou por algum motivo não devolvesse. É um projeto que fez muito pela oferta que nós temos dos textos antigos em formato digital, mas é um projeto que tem termos de uso, não me parece ser o melhor caminho. Por outro lado, um projeto igualmente importante e cujo escopo é talvez tão grande quanto o do TLG, tão abrangente quanto o do TLG, é o Perseus. Então, o Perseus
é um projeto que, em grande medida, ele surgiu como uma reação ao TLG. Ele é dirigido pelo Gregory Crane, que é um professor da Tufts University. E o Gregory, ele foi também, ele conseguiu um professorado em Leipzig, se eu não me engano, há uns 8 anos atrás. Ele passou uns 6 anos na Alemanha. E junto com essa cadeira que ele recebeu em Leipzig, ele conseguiu uma verba de 5 milhões de euros. E ele utilizou toda essa verba para digitalizar textos antigos e para disponibilizar esses textos antigos com uma licença aberta. O Gregory, ele transformou, na verdade, ele criou um projeto paralelo, né? Ele transformou Perseus em um ambiente de leitura, por assim dizer, um site onde você vai para ler os textos, e ele criou um outro projeto para alimentar o banco de dados do Perseus, e que é chamado Os Primeiros 1000 Anos de Literatura Grega. E o objetivo do projeto, né, é justamente disponibilizar pelo menos uma edição de cada obra dos primeiros 1000 anos de literatura grega. Esse projeto já foi concluído. Eles agora, se eu não me engano, o de 2000 anos talvez tenha sido concluído, não tenho certeza, mas eles já estão trabalhando nos 3000 anos, nos primeiros 3000 anos de literatura grega, de disponibilizar uma edição, pelo menos, de cada obra em formato aberto. Depois a gente vai ver daqui a pouquinho exatamente o que essa licença aberta implica. E por fim nós temos a Lub, que é interessante também. Vocês devem conhecer a Lub por conta daqueles, eu não tenho um aqui do lado agora, aqueles livrinhos verdes, né, que tem o grego ou o latim do lado esquerdo e a tradução em inglês do lado direito. Eles digitalizaram toda a coleção e fizeram, né, uma plataforma, mas ela não é de modo algum aberta, ela é totalmente fechada, não há nenhuma parte que é acessível gratuitamente. Você tem que ter, impreterivelmente, uma assinatura para acessar. E os termos de uso são os mesmos do TLG. Você não pode fazer nada com texto, para além de uma citação aqui a colar, mas não pode baixar, não pode reproduzir, não pode modificar. Enfim, são termos bastante estritos. E ele é o mais recente. E desses, ele é o único que adota um sistema próprio de referências. Daqui a pouquinho a gente vai ver o TLG e o Perseus, eles estão um pouco em consonância no que concerne à identificação e às referências às obras. Aqui vocês veem uma folha de códice de pergaminho do Egito com um trecho do Diálogo Parmênides. Então, como o Fernando comentou, era muito frequente que os pergaminhos eles fossem reaproveitados. No caso desse pergaminho, ele foi reutilizado como uma carta particular em cóptico, e por isso que é extremamente difícil de ler as letras. Vocês veem que tem muitos rabiscos, né, por cima, tem muitas manchas, e é bastante difícil de ler. Então, o que eu colei, eu uni o pergaminho, a página da edição crítica correspondente, e o mesmo trecho como ele aparece no software Diógenes. Então, só para já desfazer um possível mal-entendido, o Diógenes, ele é só um software que ele serve como, assim como o Perseus, né, como um ambiente de leitura, mas o banco de dados do Diógenes, ele é o TLG. Ele não é o TLG de hoje, porque o TLG de hoje está disponível apenas online, no site do TLG. Ele é o TLG dos anos 90. Então, sempre que a gente usa o Diógenes para consultar um determinado texto ou para fazer as nossas buscas, nós estamos acessando esse banco de dados que era do TLG lá nos anos 90. Então, sim, ele é muito bom, o software é fantástico, a gente vai falar sobre ele, mas ele é bastante desatualizado. Agora vocês veem seria a transcrição de um trechinho, e, e agora eu vou mostrar para vocês o que de fato está escrito no banco de dados do TLG, como que o texto, como que ele foi registrado, e foi desse modo. Vocês veem que são caracteres do alfabeto latino,
com vários, vamos dizer, estratégias para representar os espíritos e os assentos. Isso daqui que vocês estão vendo é o que se chama Beta Code. Então, algo muito frequente que nós encontramos em periódicos, journals de estudos antigos, de filosofia antiga, é uma exigência muito frequente, é o uso de fontes Unicode. E muitas vezes as pessoas estranham porque elas não entendem de onde vem essa exigência, né? Porque o que seria usar uma fonte que não é Unicode? Porque normalmente quando você usa lá o Word, todas as fontes que estão lá são Unicode. Basicamente o que eles estão dizendo é que eles não querem que você use uma fonte para Betacode, que é um sistema totalmente ultrapassado. E por que essa exigência existe? Como vocês podem ver aí do lado direito, o Betacode ele não é muito agradável de ler, né? Ele é um pouco estranho, né? É mais difícil do que o grego propriamente. Alguns projetos criaram, né, algumas fontes que elas transformam, elas exibem, na verdade elas não transformam nada, elas só exibem vamos dizer, esse texto como se fosse o grego. Então ela pega um caractere latino, né, um parênteses depois, e ele exibe como se fosse Y com um espírito em cima. Então, basicamente, o que eles estão dizendo é não faça isso, não use essas fontes para Betacode, simplesmente use o grego Unicode padrão. O Unicode, para quem não sabe, na verdade, é uma das coisas que, um dos acordos bem-sucedidos, né, na história da internet, que foi a consolidação, digamos assim, do modo como os navegadores e os programas devem codificar e representar os caracteres. Eu até tinha planejado falar um pouco mais sobre isso, mas como é um tema um pouco técnico e um pouco, né, específico demais, eu acabei tirando da nossa discussão. Mas o importante é que, dos anos 2000 para cá, esse acordo, né, essa convenção do Unicode, ela já está, digamos, mais ou menos consolidado, já está, acho que é um assunto já está pacificado. E no mundo todo, qualquer lugar que você for, qualquer computador, abrir um navegador, ele vai entender a mesma codificação, o TF-8, e vai usar os caracteres Unicode. Se porventura alguma vez vocês precisarem escrever algum termo em grego num processador de texto, isso aqui que vocês veem agora é como vocês não devem fazer, em hipótese alguma. Então, o que acontece também muitas vezes é que as pessoas usam os símbolos que os processadores de texto têm para a construção de equações e para matemática em geral, e escrevem os termos gregos usando esses símbolos. Mas esses símbolos, eles não estão dentro do padrão Unicode, eles são como se fossem imagens, digamos assim. Então, o jeito certo de digitar, se você precisar algum termo em grego, é você adicionar no seu sistema operacional a entrada para o teclado grego politônico. Essa imagem é do Mac. Se porventura alguém ainda não tiver acrescentado lá o teclado grego politônico, ou se tiver dificuldade, eu posso indicar um tutorial bastante simples para como esse processo acontece no Windows. O Betacode, gente, ele surgiu porque quando o projeto do TLG começou, você não tinha ainda esse acordo Unicode. Então, o que eles fizeram? Eles transcreveram os textos utilizando esses termos. Inclusive, só uma curiosidade, quem criou o Betacode foi o herdeiro da HP. Era o filho do fundador da HP, que trabalhava lá na Universidade da Califórnia e que depois, se eu não me engano, ele foi até secretário de Estado de algum governo republicano. Acho que ele chama Davis, se eu não me engano. Mas então eles transcreveram os textos desse modo. E era assim que as edições eram feitas, né, construídas lá nos anos 70, 80. Hoje em dia, isso já acontece de uma maneira muito diferente. Dentro desse projeto, essas edições elas surgem em 5 etapas. Vocês veem aí. Primeiro, com a digitalização das edições críticas, houve um esforço massivo por parte do Google, Microsoft, do Archive.org, para digitalizar o maior número possível de livros
cujos direitos autorais já expiraram, e edições críticas, né? Muitas vezes, algumas edições críticas que ainda, vamos dizer assim, estão protegidas por direitos autorais, elas foram escaneadas e eles colocaram uma tarja em cima do aparato crítico, que geralmente se considera que o aparato crítico ele foi um esforço do editor e está protegido por direitos autorais. O segundo passo é o reconhecimento óptico de caracteres. Então, o projeto investiu massivamente em uma tecnologia para melhorar e aprimorar o reconhecimento óptico de caracteres. Depois, você tem uma correção manual do texto, e para isso foi desenvolvida essa, essa plataforma, né? Na verdade, é um software baseado no browser, que aparece na imagem, né? Se chama Lace, esse programa. Ele, essas cores que vocês veem é mais ou menos o nível de certeza que o programa tem de que aquilo que aparece transcrito é o que está no, na imagem. E aí você tem a opção de editar, né? Cada palavrinha para ter certeza que corresponde ao texto do PDF, da edição crítica. Depois dessa correção, o texto ele é compilado em um formato chamado XML. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse XML. E depois vem o pós-processamento, que é a parte mais interessante, né, na qual você pode fazer todo tipo de análise, todo tipo de marcação no texto. Vocês vão ver depois o que isso possibilita em termos de ganho para nós que lemos esses textos antigos hoje. Bom, aqui uma nota sobre os arquivos em PDF. E o arquivo em PDF, né? Então, as edições em formato PDF, elas não são edições digitais. Por quê? O PDF ele é um formato de imagem e ele tenta, o máximo possível, reproduzir o formato e as limitações do livro físico. Então, um PDF ele não cria as mesmas possibilidades que um texto transcrito em Unicode, em formato XML. Ele é só um primeiro passo, mas ele ainda está longe de ser aquilo que nós precisamos. Então, só para vocês terem uma ideia do que seria esse texto em XML, esse é aquele mesmo trechinho que vocês viram antes em Betacode também, e dentro das marcações em XML. É só para vocês terem uma imagem de como é o XML. E aqui, novamente, colocando lado a lado, vocês poderem contrapor, né, esses textos. Então, rapidamente, sobre esse projeto dos primeiros 1000 anos de grego. Ele é, como eu disse, ele é um projeto que tem o propósito de coletar uma edição de cada obra grega, né, entre Homero e 250 depois de Cristo. Como eu disse, já tem outros que expandem esse escopo e tornar isso possível, e tornar isso disponível em código aberto. E o que o código aberto permite? Diferente dos textos do TLG e da LUG, você pode baixar esses textos, você pode compartilhar, você pode distribuir, você pode adaptar, você pode fazer modificações, se você quiser. Se você quiser colocar esse texto em um software comercial ou imprimir esse texto de algum modo e vender, você tem liberdade para fazer isso. As únicas limitações, digamos assim, são essas que vocês veem aí na parte de baixo. Você tem que dar o crédito ao projeto, você tem que colocar um link para a licença e indicar quais mudanças foram feitas. Você não pode dar a entender de nenhum modo que alguma mudança que você fez fazia parte do original. Você não pode mudar a licença, você não pode pegar uma coisa que vem de um projeto ou né, que tem essa licença aberta e mudar a licença para uma licença privada. E você não pode acrescentar novas restrições. Esses são, vamos dizer, os termos da licença. E bom, aqui só uma última imagem nessa seção, na qual vocês veem os 4 momentos, né? O rolo, o papiro, o códex pergaminho, o papel da edição crítica e o começo da Ilíada no novo site do Perseus, que vocês vão conhecer, com o texto já pronto, analisado em uma árvore de dependência morfossintática. Era isso que eu tinha para dizer. Se você tiver alguma pergunta, esse é o momento. É sobre essa árvore que vai ter uma aula específica?
Isso. Então, lá no programa do curso, vocês encontram na parte prática um link, esse link aqui para esse site. E já está aberto aqui. Então, aqui vocês encontram, né, aquele detalhamento que eu apresentei no começo, e para cada aula vocês vão encontrar uma página com algumas informações. Então, aqui tem a pequena descrição, a data e uma preparaçãozinha, né? Então, baixar a versão mais recente de hoje, visitar o site do TLG. Mas isso, bom, para hoje vocês não tinham como, eu mandei para quem eu tinha contato assim mais fácil. Mas para as demais, vocês vão encontrar já não só isso, não só uma preparação entre aspas, mas assim as referências, né, os sites, os links. Eu vou acrescentando isso aos poucos. Eu coloquei já uma aqui da Anis, né? Então coloquei referência para alguns textos, alguns sites. Depois vocês podem dar uma olhada aí com calma. E depois eu vou colocar as referências que eu prometi na página da aula de hoje. Bom, como é que vocês estão? Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa? Como que você vai fazer? Você vai mandar no nosso bate-papo? Fiquei interessado nesse negócio de instalar o grego politônico, porque eu sempre, quando quero colocar grego, eu vou lá inserir e símbolos, eu faço dessa forma. Então, eu achei isso muito legal, pelo menos para a gente assim que estuda mais os textos gregos antigos. Então, acho que seria um bom recurso. Claro, eu tenho aqui já salvo um, um arquivo, eu vou colocar referência então aqui nessa página também, que tem as instruções bem detalhadas. Se porventura não der certo, se tiver alguma dificuldade, você sempre falar que a gente tenta sanar isso. Tá bom. Essa indicação que você vai dar pode ser útil para o Macintosh também? É, então, Emília, no Mac é bem fácil. Você não podia Deixa eu dar ver. para o Mac Eu, aí? eu vou, eu vou colocar então a do Mac também. É bem tranquilo, você vai Obrigada. ver que é o Windows que é um pouquinho mais, Ah, mais, mais chato. obrigada. Mas eu coloco também então do Mac. A ideia era falar também um pouco sobre, mostrar alguns recursos do TLG hoje ainda, mas como o tempo já está no fim, né, não quero cansar vocês demais, eu vou colocar alguma coisa aqui por escrito no site também, e aí no começo, no próximo encontro, a gente já entra de cara com essa parte mais prática, né? A gente fala do TLG, explora ali os recursos. Aí, o TLG eu estou incluindo o Diógenes também, né? O TLG e o TLG offline, que seria o Diógenes. Mas vocês vão ver que o TLG online também ele tem algumas coisas interessantes. Eles aprimoraram algumas coisas. Então, a gente fala disso e também sobre o Perseus.